Você tem vontade de ler a Bíblia, mas tem dificuldade de interpretar os versículos? Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a você ter mais facilidade de entender o que você está lendo. Então, para começar, toda vez que você vai ler algo que você tem dificuldade, peça para o Espírito Santo: Senhor, me explique, porque a Bíblia também fala que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos ajuda a aprender tudo aquilo que a gente precisa ser lembrado. Então, orou, vamos para o próximo passo. Deus te deu um cérebro. E o cérebro, ele, assim como qualquer outro órgão do corpo, o intestino, o pulmão, o fígado, ele tem uma função, que é fazer você fazer as coisas com racionalidade, fazer as coisas de uma forma prática, de uma forma eficiente. Então, quando você for ler a Bíblia, você vai utilizar uma prática muito usada pelos teólogos, que é não ler só um versículo isolado, mas entender o contexto dele. E para começar, eu vou te mostrar essa história aqui desse elefante. É uma parábola, na verdade. Acontece que existia uma aldeia de cegos e eles nunca tinham visto um elefante na vida. Até que um dia chega um circo na cidade e aí o dono do circo, percebendo que eles são cegos, pede para que 3 cegos vão lá, um por um, apalpar o elefante para tentar entender e explicar para os outros como que é a aparência de um elefante. Então, o primeiro cego entra e aí ele pega na tromba do elefante e ele começa a palpar a tromba e ele pensa: olha, ela é comprida, ela é um pouco grossa e na ponta tá saindo água, já sei o que é. E ele sai correndo, não apalpa o restante do elefante e já vai contar para os outros o que ele percebeu. Ele disse: gente, o elefante é como uma mangueira de bombeiro. Eu vi, ela é comprida e estava saindo água na ponta dela. E aí eles ficaram muito curiosos para saber como que era esse elefante. E então o segundo entrou. E a primeira coisa que ele pega é no rabo do elefante, na caudinha do elefante. E ele começa a palpar e ele viu, não é tão grosso assim, na verdade é fino. E não tem água na ponta. Na verdade a ponta está desfiando, tem uns pelinhos aqui na ponta. E aí ele sai correndo, vai falar para os outros: gente, o primeiro estava errado, ele está mentindo, não tem nada a ver com mangueira de bombeiro. Ali é uma corda, eu peguei, ela é fina e ela estava até desfiando na ponta. Então o terceiro cego entra para tentar entender quem está falando a verdade e a primeira coisa que ele pega é na pata do elefante. E ele começa a palpar aquela pata e ele vê: não, isso aqui é muito grosso, não tem nada de fino. E aí ele passou a mão na pele do elefante e ele viu que era toda grossa. E também ele percebeu que ela estava fincada no chão e ele saiu correndo e falou: gente, não tem nada a ver com mangueira de bombeiro, com corda desfiada. Eles estão mentindo para vocês. O elefante, na verdade, é como uma árvore. Eu peguei, eu senti, é grossa, estava até fincada no chão. E aí, quem falou a verdade? A verdade é que eles só pegaram partes do elefante, mas eles não entenderam o inteiro do elefante. E assim é a gente lendo a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você não pode pegar um versículo isolado, uma passagem isolada e tentar fazer daquilo um ensinamento completo sobre o que a Bíblia está falando, que é o que muita gente acaba fazendo de forma errada. Tem gente até que critica a Bíblia quando eles pegam um versículo isolado, uma coisa isolada e falam: olha aí, ó, tá vendo? Isso aqui tá tudo errado. E aí você tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto histórico, cultural, um contexto linguístico e um contexto geográfico. Então, quando você vai ler a Bíblia, você tem que levar em consideração que ela é um livro também histórico. Ela tem um contexto histórico. Então, o que você vai ler ali, ele não está falando só as coisas que Deus aprova e as coisas que Deus não aprova. Ele também está contando uma história. A história do povo de Deus e a história que acontecia, mesmo Deus não aprovando ou aprovando, apenas está contando. Então tem histórias que estão contando e outras são Deus falando com o seu povo. Por exemplo, tem uma história na Bíblia que fala que Saul, que era um rei de Israel, ele foi visitar uma necromante. E aí, quando você vê isso, você pode erroneamente entender que Deus está aprovando a necromancia. Se você não sabe, necromancia é a consulta de mortos.
que é a mesma coisa do espiritismo nos nossos dias de hoje. Então, se você lê só isso, você diz, olha só, Deus está aprovando a necromancia. Mas quando você vai ler a Bíblia no todo, você vai ver que tem outros versículos onde deixa claro que Deus não se agrada dessa prática e ele proíbe que as pessoas que o servem façam esse tipo de prática, porque não faz bem para elas e ele não quer que você faça isso. Só que aí você precisa ler o todo para você entender que essa história é só um relato de alguma coisa que aconteceu. Não está falando que Deus aprova isso. Você está entendendo? Outro exemplo, lá em Gênesis 3,15, Deus fala para o diabo, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando você lê só isso, você não faz a mínima ideia do que esse texto está falando. Mas aí, quando você vai ler a Bíblia inteira, lá na frente, você vai entender que Deus aparece através de um anjo para uma mulher, a Maria, e faz ela engravidar do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrota as obras do diabo lá na cruz. E aí você entende, Jesus Cristo é esse descendente da mulher, esse que pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça da serpente. É assim que você mata uma cobra, é pisando na cabeça dela, esmagando a cabeça dela. E o versículo falou que a cobra ferirá o calcanhar desse homem. E aí você vê lá no Novo Testamento Jesus Cristo fazendo isso, derrotando o diabo na cruz. O diabo achou que tinha machucado Jesus a ponto dele ter morrido. E Jesus vence isso. E aí você entende que aquele versículo que estava ali, escrito lá em Gênesis 3,15, era uma referência sobre o plano de salvação de Deus para a nossa vida. E realmente essa é a primeira passagem descrita na Bíblia falando sobre o plano de salvação. Já está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E você lendo toda a Bíblia, lá os acontecimentos do Novo Testamento, você consegue montar as pecinhas desse quebra-cabeça. Outra coisa que você pode fazer para entender a Bíblia é aprender com quem já estuda. Então é muito importante que você faça estudos bíblicos na sua igreja, que você procure outras pessoas para tirar as suas dúvidas, como um pastor, alguém que estuda há mais tempo. E você também não deixe de ler, porque como naquela vila de cegos, você não pode pegar só informações isoladas. Você tem que pegar o todo. Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal servem para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Curta o vídeo, você vai me ajudar muito deixando a sua curtida, não custa nada você fazer isso, mas para mim me ajuda bastante porque faz esse vídeo chegar a outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima!